A Abril tinha a famosa cronologia própria, né, na Marvel e na DC, que foi sendo atenuada conforme o tempo foi passando e a cronologia dos personagens foi sendo ajustada. Você teve participação ativa em cortes de páginas para ajustar a paginação, omissão de alguns personagens e tramas e alteração de diálogos? Ou isso era terceirizado para o estúdio Arte Comics, por exemplo? Eu entendo que muito do que foi feito foi necessário para viabilizar uma coerência na publicação desses universos por aqui, mas mesmo assim dói ver alguns materiais que foram bastante retalhados. Como fã, era sofrido para você tomar essas decisões? Qual que é a sua posição sobre essa questão? Como fã, antes de ser editor, eu nem percebia. Eu nunca chamou minha atenção, e a minha roda de amigos, por mais que gostasse, ninguém falava assim, olha, cortaram página aqui. Eu sempre achava o máximo, enfim, sempre me diverti. Como editor, eu cheguei no fim da fase que havia corte de páginas, apesar de que eles existiam. E então, assim, era muito tranquilo de montar as revistas, porque na verdade as revistas tinham 80 páginas e as histórias tinham 22. Então eram sempre 3 histórias de 22 páginas, e eu particularmente, eu gostava de completar. Quando era na DC, que era a maior parte do meu material, pegar a Action Comics Weekly, né, o Action Comics semanal, porque tinham historinhas de 8 páginas. Então eu gostava de colocar 74 páginas nas revistas, e aí fazia uma ou duas de sessão de cartas. Eu sempre adorei sessão de cartas como leitor e adorei sessão de cartas como editor. Eu adorava responder, pesquisar para poder responder e assim por diante. E na Marvel eu tinha menos revistas no começo, e depois eu fiquei só com uma ou duas. E na Marvel a mesma coisa, né? Eram 3 revistas de 22, eu pegava uma revista chamada Marvel Comics Presents, que tinha 8 páginas, 4 histórias de 8 páginas, e aí eu construía a revista de 74 páginas. Mas na programação, às vezes, colocavam 4 histórias dentro das revistas Marvel, principalmente. Mas por que da Marvel? Porque a DC, depois de crise, estava a 2 anos de distância. E como o material demorava pelo menos 6 meses para chegar, porque vinha de navio, era saudável ter esses 2 anos de distância. E a Marvel estava 5 anos ou 6 quando eu cheguei. Então havia uma necessidade de acelerar a Marvel. Então, na revista, quando eu fui editor do Capitão América, não precisou. Quando eu fui editor do Hulk, também acabou não precisando. O Hulk só tinha uma revista lá fora, não dava para publicar muito o Hulk, senão ele passava na frente dos outros personagens. E o Super Aventuras Marvel, que é a melhor revista Marvel que já lançaram, né, no Brasil, eu posso falar com tranquilidade, porque quando eu cheguei aqui, estava no número 92, não fui eu que inventei a revista, eu tive a sorte de editar. Eu editei do 92 ao 118. Então, o Super Aventuras Marvel também não tinha material que justificasse isso. Onde acontecia? No X-Men, que tinha muito material mutante para acelerar. Até que no Capitão América, quando eu estive, precisou uma vez ou outra, quando colocavam 4 histórias dos Vingadores seguidas e tal. E aí a gente ia cortar a história antes de mandar para o estúdio. A culpa de um corte nunca era do estúdio, né? A responsabilidade de um corte era dos editores. Então o editor ele já mandava, naqueles tempos sem internet, sem material digital. Então na hora de tirar o xerox, ele até mandava a página cortada para o tradutor ter uma noção de como fazer a ponte entre a última antes do corte e a primeira, a última antes do corte e a primeira depois do corte, para facilitar a vida do tradutor. Mas sempre cabia aos editores fazerem isso. Mas eu não tive muita necessidade de cortar a página, mesmo porque estava sendo abandonado no geral, né? Não é porque, eu não gostava, não gostava, não queria, mas assim, era uma prática que já estava sendo abandonada, porque começou a ser lançados os super almanaques e edições especiais e anuais, e tudo isso contribuía para acelerar a cronologia Marvel, né? Então, com certeza cortei algumas coisas, mas foram poucas coisas assim. E não por escolha minha, mas porque as revistas que com quem eu estava trabalhando não precisavam.